tem um filho. É Lapa do Bom Jesus? Lapa do Bom Jesus. E o nome da senhora é Ana? Ana Maria de Souza. Ana Maria de Souza. Como é que você chama? José Aparecido Pereira da Costa. Onde você nasceu? No Juazeiro da Bahia mesmo. Você Na cidadezinha Casa Nova da Bahia. Casa Nova da Bahia. E você estudou lá? Estudei lá. Como é que era a escola lá? Escolinha decente, né? Mas não era como uma escolona grande, né? Era 8 alunos, né? 7, entendeu? Era assim. Era aluno e pouquinho, que os pais da gente quem pagava, por a parte. Era particular? Era particular. Agora, o que você espera da escola de hoje? Agora hoje tem a tecnologia está muito avançada hoje, né? Eu não estudo praticamente agora mais, mas eu vejo os alunos aí que tem muito adiantamento, né? E você acha que a escola tem que ensinar o que hoje para as crianças? Educação, né? Educação. Educação, ter um respeito na escola com a diretora, o diretor, né? Professora, né? Mais segurança, né? Porque esse mundo que nós estamos, não é, nem? E essas coisas da tecnologia que você falou? Porque assim, que a pessoa aprende mais e uma coisa mais decente, né? De primeiro não tinha uma internet, não tinha, era o lápis, quando nós ia estudar, quando quebrava a ponta do lápis, aí o pai da gente ia brigar com a gente, aí a gente ia para a areia, fazer a conta na areia, com o dedo na areia. É para não quebrar a ponta do lápis. Papai tinha aquela maquininha para fazer a ponta do lápis. Aí ele disse aí, se quebrar, eu não vou fazer, vocês só vão estudar na areia. Aí espalhava um bocado de areia assim, aí nós fazíamos as contas com salvada no dedo. Aí nós não queríamos quebrar isso aí tá errado, a ponta né? do lápis. Isso aí tá errado, fazer da areia? Aí nós não queríamos quebrar a E ponta a do conta, lápis. como é que ia dar a conta pro professor? Mas não podia quebrar a ponta do Não lápis? podia, era. Aí ele botava nós de castigo, vai fazer na areia para não quebrar mais. Aí nós não quebrava não. Mas era gostoso, era gostoso. Agora, essa coisa, você acha que a escola está ensinando as agora, crianças a viver junto com os outros? Agora, né, pai, agora tem mais tecnologia, as crianças, de primeiro, quando nós acabávamos de sair da escola, já ia para o serviço. Hoje em dia as crianças têm mais oportunidade, né? E você acha que hoje as crianças estão muito envolvidas com o negócio de comprar? De primeiro, porque a gente, para comprar um calçado e uma mochila, era de ano em ano. Hoje em dia as crianças fazem pedir. Hoje em dia troca de mochila. Rápido todo dia. Que nem troca de sapato, né? Sei lá. Tudo que é de marca. Só quer tudo que é bom. É por isso que eu falo. E primeiro, quando nós estudávamos que saiu. Porque não é todo dia que as mães têm dinheiro para estar. Quando saiu aquele Congo, era Congo. E aquele era Congo e aquela basqueteira. Bicho, rapaz, era uma coisa linda demais. Nós para calçar, nós olhávamos para trás o rastro na areia. Aí nunca tinha calçado, aí quando nós vimos o rastro, nós olhávamos para trás. Disse, mas é tão lindo o rastro do meu sapato. Era. Você acha que a escola tem que ensinar também as crianças a não ficar consumindo que nem doido? O pior não é. Tem criança que é muito, né, que gosta muito de vaidade, né? Você falou o teu nome inteiro, mestre? José Aparecido Pereira da Costa. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom. Muito obrigado, viu? Nada, obrigado. E você não pensa em voltar a estudar? Rapaz, eu não penso e não penso, porque eu agora, depois de minha família, aí eu trabalho com negócio de obra, e quase quando é de noite, quase eu não durmo pensando, né, como é que eu vou fazer Aí o cara me passou uma obra pra mim, diz, para fazer uma escada, fazer uma parede, aí eu vou pensar de noite. Eu digo, vou pensar como é que eu sei. Aí quando é de manhã, o cara disse, dá pra você fazer desse jeito? Eu digo, tá, o jeito é esse mesmo, entendeu? E se você fosse na escola, você ia aprender, você queria aprender o quê? Se eu fosse na escola, eu ia aprender... Ia aprender mais coisa. Ia aprender mais coisa bacana, e né? a Bíblia. Mas que tem a ver com a sua profissão? Aí eu aprendi a Bíblia. Eu era aprender uma profissão mais maneira pra mim, né? A profissão de pedreiro Meus pais falavam assim, terrível, né? Mas nós não podemos dar estudo pra você, por causa que você vai escrever pra namorada. Na Bahia eles falavam isso, vocês não podem estudar, porque vocês vão escrever pra namorada. Isso, olha, que juiz. E você, já sonhou ser um engenheiro? Nunca sonhei não, mas se eu tivesse estudo, eu seria... Era mais um dia desse que nós estávamos falando lá na Alphaville, um engenheiro chegou, um engenheirinho novo, mas ele tem estudo, mas já em cima de meu trabalho, ele já ficou mais
mas um pouco devagar. Porque ele não sabe quantas toneladas pega um prédio. Aí ele me perguntou, disse, Zé Aparecido, quantas toneladas pega um prédio? Eu digo, agora você que é engenheiro, agora você que vai me explicar. Ele disse, mas eu entrei agora, não estou sabendo não. Aí eu falei para ele quantas toneladas pegar, será 5 mil, 10 mil no peso, entendeu? Ele disse, rapaz, é assim? Eu digo, é. Não adianta você cavar o buraco para fazer a fundação sem ter a noção das toneladas que não vai pegar no peso, né? Senão ele arreia lá, já vê, né? Tá vendo? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender. Para aprender. Obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, dona Ana. Obrigado, Zé. Obrigado.